Boa tarde, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia. Espero que estejam bem, que se sintam bem, estejam bem de saúde, principal para conseguirmos com a nossa vida andar para a frente e fazer aquilo que Deus quer, não é? Vamos então continuar a falar um pouquinho. Eu vou tirando excertos deste livro sobre os anjos. É tão bonito este livro, é maravilhoso, estou a adorar lê-lo. E vou apontando as partes mais importantes para falar com vocês. Se calhar de certeza que ouviram na última vez que eu falei dos anjos alguma coisa que vocês não sabiam, ou que simplesmente ainda não vos tinha passado para a cabeça. É maravilhoso ler este livro, como é a capacidade dos anjos, a humildade dos anjos e a adoração que eles têm ao nosso Deus. Mas apesar disso também houve o mal no céu, não é? E por isso hoje vamos falar exclusivamente de Lucifer e Jesus Cristo. Então diz assim: Lucifer inicia a campanha contra Cristo. Satanás iniciou a obra da rebelião entre os anjos que estavam sob o seu comando, procurando difundir entre eles o espírito de descontentamento. Como ele sabia que todos os anjos eram puros, não é? Porque confiavam no nosso Deus e não tinham alguma maldade, ele teve que arranjar maneira de fazer uma discórdia e ao mesmo tempo uma situação de descontentamento. E diz assim: agiu de modo tão ardiloso que muitos dos anjos se comprometeram com ele antes que seus propósitos fossem plenamente conhecidos. Ou seja, ele convenceu os anjos de tal maneira, a sua agilidade era tão grande, parecia tão verdadeira que os próprios anjos se quiseram estar do lado dele sem saber propriamente o que ia acontecer. Satanás ambicionava as mais elevadas honras que Deus concedera a seu filho. Tornou-se invejoso de Cristo e começou a semear entre os anjos que o honravam como querubim cobridor o sentimento de que não recebera a honra que sua posição demandava. Vamos lá ver. Pôr isto nos termos corretos. Deus tinha o seu filho ao seu lado de completa confiança e conversava tudo com Jesus. Este querubim, Lucifer era um querubim, como diz aqui, um querubim cobridor, em que estava abaixo de Jesus. Era Deus, Jesus e Lucifer. E ele achava que aquilo que ele fazia não era como nós por vezes nos nossos trabalhos, que achamos que devemos ser bem pagos por uma coisa que fazemos. E por vezes não somos bem pagos. Ele achava que Deus devia lhe confiar os planos mais a ele do que a Jesus. Mas isso é impossível e impensável. Jesus é Deus. E acima de tudo, Deus conversava com o seu filho sobre tudo. E era ele a quem ele tinha que dizer as coisas. A quem tinha confidências. Era impossível e impensável que Lucifer quisesse estar ao pé de Jesus, ao lado de Jesus, ser mais que Jesus. Era impossível. E depois só um anjo que afinal tinha uma pureza tremenda e uma coisa que a gente achava que não era possível, começou-lhe a cabecinha a pensar a pensar porque que ele tinha que ser abaixo e não acima. Diz assim: mediante sutis insinuações de que Cristo usurpava o lugar que pertencia a ele, Lucifer lançou as sementes da dúvida na mente de muitos anjos. Exatamente. Aí ele aproveitou, sabendo que ele próprio, sozinho, não conseguia fazer mais, então tentou que anjos viessem para o lado dele, para que houvesse mais força do lado dele, para que Jesus não ficasse no lugar onde estava. Claro que as coisas não correram bem, não é? Sua de Lucifer, obra de engano, foi efetuada com tão grande sigilo que os anjos em posições menos elevadas superavam. Peço desculpa, mas eu não consigo entender.
menos elevadas supuseram que ele era o governador do céu. Ou seja, aqueles anjos que estavam mais numa escadinha mais abaixo, em que não tinham tantas responsabilidades, achavam que ele então é que era o governante do céu, ou seja, até pensavam que ele era Deus, porque Lucifer comandava as tropas dos anjos e Deus dizia a Lucifer para o que é que havia de fazer com estes anjos e com aqueles e o que é que deviam fazer em redor de tudo o que Deus queria. Os anjos leais e sinceros procuraram reconciliar este anjo poderoso e rebelde com a vontade do Criador. Justificaram o ato de Deus de conferir honra a Jesus Cristo e com poderosos argumentos tentaram convencer Satanás de que ele próprio não possuía agora menor honra do que antes, que o Pai proclamara a honra especial conferida ao Filho. Argumentaram que o facto de haver Cristo recebido honras especiais por parte do Pai na presença dos anjos não diminuía a honra que ele, Satanás, recebera até então. Aí está, ele continuava a ser um querubim cobridor, ele continuava a ter a responsabilidade que tinha, ele continuava a ser aquele anjo de luz que comandava os outros anjos, não é? Mas não, ele teve a discórdia e continuou com a discórdia e continuou a fazer a cabeça de muitos anjos. Lucifer obteve a simpatia de alguns dos seus companheiros ao sugerir pensamentos de crítica no tocante ao governo de Deus. A semente daninha foi espalhada de modo sedutor e depois que ela brotou e desenvolveu raízes na mente de muitos, recolheu ele as ideias por ele mesmo e implantadas na mente de outros e as apresentou diante das mais elevadas ordens de Jesus, ordem de anjos, como sendo os pensamentos de outros. Satanás quis tentar ter o maior número de anjos ao pé dele, tentar subornar essas mentes para subornar mais mentes, porque ele sabia que só conseguia aquilo que conseguiu, né? Tendo muitos anjos ao comando dele. Claro que ele não conseguiu, porque nós hoje temos a graça de Jesus que nos salva e ele sabe que um dia isto vai tudo acabar, ele vai morrer. Mas ele continua a fazer com que almas voltem para ele. Principalmente as adventistas são muito, como é que eu ia te explicar? Sofrem muito nesse aspecto, porque Satanás ainda hoje tenta que adventistas deixem Deus para voltar para ele. Normalmente os adventistas, como eu, temos muitos problemas à nossa volta, muitos problemas por resolvermos, mas não baixamos os braços, temos a alegria de viver, porque Jesus está connosco todos os dias. Ficamos por aqui, meus amigos. Espero que tenham gostado desta situação, porque eu acho que é importante que nós saibamos como era Lucifer. Ele era um anjo de luz, ele era um anjo igual aos outros, apesar de ter umas responsabilidades maiores. Ele era abaixo de Deus e ele só sentiu-se mal, porque achava que devia estar ao pé de Deus para receber todos os seus segredos. Mas não, impossível, não é? Tu és meu filho, mas eu cá, tu lá, com certeza. Jesus é filho de Deus, mas também é Deus. E por isso a capacidade de alguns perceberem isto não é tão boa como estando ao pé de Jesus e compreendendo o que Jesus quer para cada um de nós. Por isso mesmo, meus amigos, eu quero continuar outros dias a falar sobre Lucifer, sobre Jesus, sobre Deus convosco, mas hoje ficamos por aqui, para que não seja muito carregado também, para que as pessoas sintam a vontade de ouvir, mas sem estarem propriamente ali já a ouvir por ouvir. Eu quero que vocês ouçam, que sintam a palavra de Deus e que ao fim do cabo compreendam que Jesus é o nosso Salvador e que sem Ele nós não somos nada.
e que se Jesus deixou estas coisas para nós vermos, é porque nós necessitamos de aprender mais. Por isso mesmo, tenham uma boa noite, sempre com a presença do nosso Deus. Amém.